Aleluia. Glória a Deus. João, Evangelho de João, capítulo de número 21. Ainda que eu vou falar algumas coisas ainda do capítulo 20. Eu estou com esse óculos aqui, está me ajudando muito na leitura aqui, estou enxergando muito bem. Só que quando eu faço assim, dá um desconto para mim que eu já não vejo mais ninguém. Essa semana eu vou fazer se Deus quiser, fazer um óculos novo. E aí, vou viver um novo tempo aqui. Meu Deus. Aleluia. Senhor, no nome de Jesus, eu te rendo graças. Obrigado, Senhor, porque a casa é chamada casa de oração. E, Senhor, eu creio que é chamada casa de oração porque, Senhor, tem gente que ora. Tem irmão que ora, tem família que ora. Então, Senhor, é casa de oração. E, Senhor, nós te agradecemos já pela palavra, Senhor, que vai ser ministrada. Que, Senhor, ela venha, Senhor Deus, Senhor, assim, como um aroma suave, algo assim tremendo para a vida dos meus irmãos. Que eles sejam assim muito, Senhor, direcionados, abençoados, por um tempo diferente, um tempo novo, para a honra e glória do seu nome, amém. Glória a Deus. Interessante que no capítulo de número 21, trata da pesca maravilhosa, e o Senhor assim vai abençoar muitíssimo os seus discípulos, e algo assim maravilhoso vai acontecer, e a gente tem alguns ensinamentos aqui. Mas por que isso vai estar acontecendo? Vai estar acontecendo porque Jesus Cristo ressuscitou. Você pode dar glória a Deus? E por que eu estou falando isso? Porque aqui Jesus ele já tinha, ido à cruz, ele já tinha verdadeiramente, para muitos, talvez pudesse falar assim, acabou, mas não, volta a acontecer porque não acabou, ele ressuscitou. Então não acontece, não aconteceu só aqui nesse momento, nessa passagem, mas está acontecendo até o dia chamado hoje para aqueles que creem. Você diz glória a Deus? E aqui no capítulo de número 20 vai dizer que Jesus ressuscitou, e eu declaro que Ele vive e está entre nós, aleluia. Versículo já de número 1, e diz que Maria Madalena entra, ela vai ao sepulcro, ainda estava escuro, e ela viu que a pedra estava tirada, e quando ela entra aqui, já no versículo de número 2, ela vai declarar, levaram o Senhor do sepulcro. Diga para o seu irmão, Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, você pode dar glória a Deus, Ele ressuscitou e vive e está entre nós. Da onde vem a palavra também que o Senhor trouxe nessa madrugada, e nós declaramos aqui, consagre a sua vida àquele que ressuscitou, consagre a sua vida ao Senhor, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque tudo aquilo que é consagrado ao Senhor é sem volta. Quando é consagrado ao Senhor há temor, quando é consagrado ao Senhor, querido, vem sempre uma manifestação de temor muito grande, de glória de Deus, aleluia. E diz a palavra, já a partir do versículo também, de uma outra parte, que vai dizer que tem alguém chorando. Aqui estava, diz aqui a partir do versículo de número 10, tornaram pois os discípulos para casa, e estava alguém, chamada Maria estava chorando, diz a palavra, e viu 2 anjos vestidos, no versículo de número 12, viu 2 anjos vestidos, e eles disseram a ela, no versículo de número 13, mulher, por que choras? E aí, no 14, voltou-se para trás, e viu quem, igreja? Diga para o seu irmão, viu Jesus. Diga, viu Jesus, viu Jesus. Você que chora, seja lá por qual motivo, precisa ver Jesus, porque Jesus vai falar para a mulher, mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Então, disse-lhe Jesus, mulher, por que chora? Quem buscais? Então, eu quero declarar que Jesus é aquele que enxuga toda a lágrima. Jesus, Ele enxuga toda a lágrima. Tem tempos sim, chorosos sim, mas olha para Jesus, fala para Ele aonde é a sua dor, fala qual é a sua causa, e Ele ressuscitou, e Ele enxuga a lágrima daqueles que choram.
se a igreja estiver chorando, chore na buscando a Jesus, Ele vai ver dos altos céus. E eu quero já declarar para você, que muito mais do que está nos altos céus, Ele está aqui nesse lugar. E se Ele está aqui nesse lugar, Ele sabe como está o seu coração. Muitas das vezes, né, pode-se muitas das vezes estar rindo por fora, mas por dentro, chorando. E diante de um Jesus, quantos vêm buscar Jesus nessa noite aqui? Digam amém. Eu declaro para você nessa noite, se tiver alguém choroso aqui, seja por qual for a situação, Jesus é aquele que vem por aquele que busca, e está falando para você nessa noite: por que choras? Ele disse para você nessa noite: eu sou aquele que enxuga a sua lágrima. Você dá glória a Deus, aleluia. Jesus aparece aos discípulos, e Ele vai trazer paz. Eu declaro também que Ele é aquele que traz paz. Olha o que Ele vai declarar no versículo de número 19, parte final: paz seja convosco. No versículo de número 21, Ele vai declarar novamente: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Tremendo, muito lindo. E no versículo de número 24, ele tem uma outra manifestação linda. A gente viu aqui que ele teve uma manifestação, ele ressuscitou, teve uma manifestação para aquele que chora, teve uma manifestação para aquele que precisa paz, né? E agora ele vai trazer uma manifestação aqui na vida daquele que precisa ver para crer. Logo então, Jesus aqui, ele vai se manifestar para o que aquele que não crê, passe a crer. Então, vamos ler aqui. Jesus vai aparecer para quem? Para quem? Tomé. Ora, Tomé, um dos dois, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Aleluia. E 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos e dentre eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. E depois ele vai dizer a quem? Diga para o seu irmão: a Tomé, aquele que precisa ver para crer. Então eu quero declarar para você que a manifestação de Jesus também nessa noite é uma manifestação para aquele que muitas das vezes tem dúvida, para aquele que às vezes precisa ver muitas coisas para que creia. Jesus, ele se apresenta nessa noite para todos que estão aqui, para que você que tem faltado fé às vezes, ele está se manifestando nessa noite para que você creia. Quantos verdadeiramente creem que Ele ressuscitou aqui? Dê glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Creia também que Ele vive e que Ele traz fé no seu coração. Então Ele vai falar isso. E Tomé respondeu no 28 e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Seja lá qual for a situação, sempre declare. Quem deixa perder a fé, ou não tem fé, ele não costuma declarar: Senhor meu e Deus meu. Mas quem tem fé, seja lá qual for a situação, ele vai declarar: Senhor, Deus meu e meu Deus, né? Vamos ler como é que ele diz? Senhor meu e Deus meu. E diz então no capítulo de número 21, que ele vai se manifestar outra vez. Você está acompanhando comigo? Aleluia. E diz que estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Aí Jesus, ele vai se manifestar outra vez, como você já sabe, e Jesus ama se manifestar, né? E disse-lhe Simão Pedro, ele vai declarar aqui: vou o quê? Pescar. A palavra que veio ao meu coração, que ele sabe o que quer. Preste atenção, é muito importante você saber o que quer nessa noite.
É muito importante você saber verdadeiramente o que você quer. O que você quer? O que você quer? Qual o motivo pela qual você está aqui nessa noite? Né? Ele vai declarar: eu vou pescar. Ele sabe o que quer. Ele quer ir pescar. O que ele quer? Ele quer peixe. E você, o que você quer? Quantos podem buscar uma certeza daquilo que quer? Talvez você diga assim: eu tenho uma certeza, pastor. Essa pergunta veio muito assim para mim, mas de uma coisa eu tenho certeza, já estou te ajudando. Eu quero Jesus na minha vida. Quantos querem Jesus na sua vida? Se essa é a sua certeza, eu já quero declarar para você que todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Aleluia. Se você tem certeza, se a sua busca aqui, sabe por quê? Eu creio que o Senhor está me levando a falar isso, porque talvez em alguns momentos, alguns não tenham essa certeza. Eu já vi muitas pessoas buscando muitas coisas, e às vezes até na casa de Deus, já vi até pessoas falarem assim: não creio em nada, não acredito em nada, e pá, quer dizer, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, diz que aquele que se aproxima do Senhor tem que se aproximar com quê? Com fé. Então ele está se aproximando de quem? Do Senhor. Quem ele está buscando? O Senhor. Ele sabe o que quer, e o nosso Deus é um Deus de causas impossíveis. E se você sabe o que quer e não titubear, querido, se você declarar, diz aqui a palavra, meu Deus, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Muito lindo. Agora, outra palavra que chamou muito a minha atenção quando eu lia, diz-lhe eles, diga se ele não estava sozinho. Eu declaro que eu não estou sozinho nesse lugar. Eu quero declarar para você, declare para o seu irmão aí, para a sua família: você não está sozinho nesse lugar. Agora, só que vai se manifestar algo tremendo aqui. Isso impactou muito o meu coração, Jonas, Isaías, meus irmãos, pastor. Por quê? Porque ele não está sozinho. A gente já sabe, nos primeiros versículos que nós lemos, eu falei de algumas pessoas que estavam ali, mas nesse momento, eles vão declarar algo, e olha, querido, olha o que eles vão falar. Eles vão falar exatamente que somos um contigo, estamos juntos nessa mesma causa, nós queremos também isso. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia. Olha o que eles vão dizer aqui, meu Deus, é forte. Dizem-lhe eles: também nós vamos com. Foram e subiram ao barco. Meu Deus, é muito forte, é muito lindo, né? Então, declarar aqui algo que eu coloquei aqui, né? Sim, a primeira foi exatamente essa, que você precisa querer, botar a sua vida naquilo que você quer. Segundo, se quem está com você também quer, eles querem a mesma coisa, não é simplesmente falar que eu estou contigo, eles querem a mesma coisa que eles querem. E aí, a terceira parte aqui, também muito importante, vai declarar que eles não apanharam muita coisa, sim ou não? Diz para o irmão: não apanharam nada. Mas preste atenção, para você agora nunca mais esquecer, o que tem que falar alto para você é que aqueles que estão com você querem a mesma coisa. Você pode dar glória a Deus. Então não apanharam nada que vai falar alto. O que vai falar alto é que a sua esposa é uma com você. Você pode dar glória a Deus. É que os seus filhos são um com você. Você pode dar glória a Deus. Tem muita gente junta no mesmo propósito. Talvez você esteja aqui nessa noite e diga assim: pastor, mas comigo não está acontecendo. Então preste atenção, está vendo uma palavra sobre a tua vida hoje, eu quero declarar que vai acontecer. Porque quando vem uma palavra de Deus para a sua vida, não é para você sair triste e falar assim: minha vida não está exatamente dessa maneira. Mas aí você vai falar assim: mas se Deus está falando, eu creio que já está ficando, porque eu estou recebendo uma palavra que vem do coração dele. É isso que é lindo.
Porque Satanás, eu sempre falo isso aqui, ele sempre tenta roubar a bênção, mas você com entendimento perfeito no Senhor, sabendo que está recebendo uma palavra do Senhor, querido, você vai vencer toda intenção, toda afronta, toda seta que tenta pegar você, amém? Então, preste atenção, vai dizer aqui logo adiante, diz que são um com ele, né? Cadê? Versículo de número 3, diz que subiram juntos, estão juntos, verdadeiramente aqui a coisa não está dividida, mas diz que naquela noite, nada apanharam. Meu Deus, quantas coisas queremos, e que às vezes não tem se manifestado ainda. Tem coisas que eu quero para mim, que já se manifestou, mas tem outras que Deus falou no meu coração e ainda não se manifestaram. Coisa linda é quando a gente enxerga alguém que tem o mesmo propósito com você, que está com você, que talvez dê uma olhada para você nos momentos que você talvez diga assim, está difícil. Ela dá uma olhada e só faz assim, ó, sou um contigo. Talvez eu ouça de um filho, pai, eu te amo. Talvez você ouça de uma esposa, olha, marido, vai, porque hoje o Senhor é contigo e vai dar certo. Você pode dar glória a Deus? Meu Deus é forte. Meu Deus é forte. Declara assim, meu Deus é forte. Declara para o outro, o teu Deus é forte. Diga, o teu Deus é poderoso. Querido, consagre a sua vida ao Senhor. Aleluia. Ele olha assim para mim e eu falo, eu sei o que você tem buscado. Eu tenho buscado peixe, mas não apanhei nada. Estamos juntos. Preste atenção, quem está junto, verdadeiramente, fica até no tempo das vacas magras, um tempo difícil. Quem não está junto, Deus muitas das vezes deixa manifestar o tempo das vacas magras, tempos difíceis, para aquele que verdadeiramente não está junto com você, dê aqui. Mas quando verdadeiramente estão juntos no mesmo propósito, numa mesma unção, no mesmo Senhor, você pode dar glória a Deus, numa mesma palavra, naquele mesmo que ressuscitou, Jesus Cristo, amém? Ei, querido, eles não vão embora, eles permanecem com você, e por mais que você olhe, querido, foi eu que chamei, sou eu que tenho pregado, sou eu que tenho saído para buscar o alimento para minha família, sou eu que sou as mulheres falando, sou eu que sou a coluna do lar, sou eu que sou a mulher idônea, a mulher que tenho que edificar. Querido, coisa linda é quando você sabe que tem uma mão estendida para você, ou você nessa noite verdadeiramente olha e sabe que Jesus é contigo, aleluia. Então por isso é falado, mais são os que são com você, do que os que não são. Preste atenção, aquieta o seu coração, porque Deus é Deus, e Ele não vai perder o controle de nada, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, amém? Então não desista, verdadeiramente o que você tem, né? O que você tem que falar, o que tem que falar alto para você, verdadeiramente, que os que estão com você querem a mesma coisa, aleluia. Versículo de número 4, olha que lindo. Primeiro eu já tenho paz, a gente já recebeu uma palavra, que a gente sabe o que quer, que tem uma família no mesmo propósito, e ainda que não tivesse, a gente está recebendo uma palavra disso, e a gente sabe o que quer. Eu poderia declarar assim, eu sei o que eu quero nessa noite, pastor, tomar posse dessa palavra, e a minha família vai ser uma no Senhor, e se já é uma no Senhor, melhor ainda, amém? Porque aí você consegue vencer esses tempos de vendavais mais fácil. Quando não é uma, às vezes seja mais difícil, mas em cima de uma palavra você vai depositar a sua vida e vai colocar a sua vida, amém ou não amém? Então eles estão juntos, Ele está olhando todo mundo, está todo mundo junto no mesmo barco, deu para você, deu para mim, pegou para você, pegou para mim, estamos juntos, estamos voltando,
Mas olha que coisa linda, porque Jesus está vendo tudo isso, Jesus não perde o controle, Ele está vendo tudo isso. E diz a palavra no versículo de número 4, e sendo já de manhã, o que aconteceu? Jesus o quê? Se apresentou. Eu quero declarar para você, tem noites que parece que não passa, tem momentos que tu fala assim, meu Deus, haja luz, você clama por luz. Eu quero declarar para você que a tua vitória vem logo pela manhã. Jesus, Ele se apresentou pela manhã. Então não se perca nos momentos da noite, nos momentos que parece que você não vê, nos momentos que, que interessante. Ontem eu fiquei quase 1 hora consertando um óculos que eu vejo melhor, que é esse aqui. Tenho 2, mas nesse momento parece que os 2 não estão valendo 1. E esse que eu consigo enxergar quebrou. Eu falei, caramba, está difícil de ver, o que eu vou fazer? E passei quase 1 hora, eu tinha compromisso muito cedo, passei, e daqui a pouco eu chego no lugar que eu tenho notícia que aconteceu também com a irmã aqui da igreja. O irmão vai falar, caramba, passou um mau luto, quebrou também, caramba, querido, preste atenção, ainda que a gente tenha momentos assim que a gente não consiga ver, eu quero dizer para você que a luz vem ao amanhecer, que a sua resposta vem ao amanhecer, que a tua vitória vem ao amanhecer, que depois de uma noite turbulenta, Jesus se apresenta de manhã. Depois de uma noite, talvez você falando, meu Deus, lutei tanto, não é sempre que a gente sai para pescar, não é sempre que eu invisto a minha vida nisso, e eu coloquei, fiz da maneira certa, e agora o que está acontecendo? Aquieta o teu coração, porque Ele se apresenta pela manhã. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 5, Ele vai mexer exatamente com aquilo que está pegando para você, com aquilo que você está buscando. Por isso que eu falei que é importante você saber o que você quer, o que você está buscando, porque Ele mexe exatamente. Se você observar, seja lá o que você esteja buscando, o Senhor tem a maneira de falar aqui, que vai se encaixar na história de cada um. Quantos creem assim? É por isso que eu estou dali, ouvindo uma palavra, e Deus fala tremendamente ao meu coração. É por isso que se você for conversar com outro, que o outro vai dizer assim, caramba, quantas pessoas às vezes vêm falar comigo, falam assim, pastor, já ouvi assim, para glorificar o nome do Senhor, vem uma alegria, fala, verdadeiramente o Senhor é profeta, porque tudo que eu falei com Deus essa noite, o Senhor trouxe como resposta. Eu quero declarar para você que quem te ouviu foi o Deus Todo-Poderoso, e eu só fui um instrumento. Aí Ele conta a causa, e você fala, meu Deus, olha que mistério lindo, e eu não tinha nem pensado, mas o Senhor pensou sobre isso, e veio como resposta naquilo que você estava buscando. Aí às vezes no mesmo dia vem um outro, conta algo totalmente diferente, fala, verdadeiramente o Senhor é profeta. Eu falo, meu Deus, fala aí, o que foi que houve? Qual o testemunho? Aí, isso, outro assunto totalmente diferente, mas ele veio, sabe, com uma interesse de coração tão grande para buscar o Senhor Jesus. Ele veio tão dado, que quando foi liberado a palavra o envolveu e o tomou, e ele recebeu daquilo que veio buscar. Por isso que você não pode desistir, você tem que botar o seu coração dia e de noite, e coisa linda é quando você olha para a tua direita, e você diz, esse homem está comigo, mesmo quando não deu, ele falou, eu continuo, porque eu sou um contigo. Dá para você olhar para a sua esquerda aí, olhar para a sua direita, e ver se tem alguém com você. Eu quero crer nessa noite que tem alguém aí do seu lado que é com você. E se você nessa noite falou, pastor, eu queria ver, mas não vi aquele que eu queria que estivesse, pois então eu libero uma palavra para você, de fé. Veja pela fé que o Senhor está do seu lado aí. Veja pela fé que o Senhor está do seu lado aí. Veja pela fé que o Senhor está do seu lado aí. Veja pela fé que o Senhor está do seu lado aí. Aguinaldo, veja pela fé.
Quantos creem que o Senhor está aqui, vão dando glória a Deus e vão dizendo aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E para a gente terminar nessa noite, e ele diz: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Quem é exemplo para você? Quem é um bom exemplo para você? O que tem que pesar sempre para você é aquele que está falando. Quantos pegaram aí? Aí eu vou liberar aquilo que eu liberei aqui quando a gente estava aqui antes. Eu falei assim: talvez Jesus, vamos usar o próprio Jesus, não seja exemplo para muitos, talvez até alguém, exemplo que eu digo, talvez você não siga ainda, não tenha a tua fé em Jesus ainda, esteja buscando, começando agora. Talvez você não diga assim: eu não tive um encontro com Ele, Ele ainda não é o meu exemplo. Mas eu digo para você, se Ele for o seu exemplo, o seu milagre vai acontecer. Tem que pesar aquele que está falando com você. Talvez você olhe, porque Deus, Ele vai usar pessoas. Talvez você olhe para um irmão que está do seu lado e diga: não, ele não é o melhor exemplo para mim. Mas às vezes é ele que Deus está usando para uma multidão. Ou talvez é ele que Deus vai usar naquele dia para você. Quantos estão entendendo aí? Então tem que pesar quem está falando. O próprio Jesus falou para os seus discípulos, quando os seus discípulos não entenderam que tinha alguém falando o nome dele. E ele falou: se está falando no meu nome, não impeça ele, deixa eles continuarem falando. Quantos estão entendendo aí? Quantos estão glória a Deus? Porque aquele que eles estavam falando era muito maior. Ainda que ninguém reconhecesse ele, talvez você não reconheça essa pessoa que está do teu lado, mas esse irmãozinho, lembra daquele testemunho que eu conto da menina que trabalhava lá na limpeza? E um doutor dos bons, quando ela fala, ele não reconhece. Quando ele sabe que ela vai falar, ele não reconhece. Não tem ela como exemplo para nada. Mas quando ela começa a falar, ele vai entender que não é ela falando, que é o Senhor falando através dela. Então tem que pesar. O que vai ser importante para você é pesar quem está falando. Quem é exemplo? Talvez você até busque em tantos lugares, e Deus está falando para você: o seu exemplo está aqui. Talvez você busque em tantos lugares, e o Senhor está falando: você tem uma palavra profética aqui nesse lugar sobre a tua vida. Quantos recebem aí de Deus? Vão declarando. Recebe. Recebe no Senhor. Aí você pode crer nos testemunhos. Se você precisa ver para crer, você pode ouvir e falar assim: caramba, liberaram isso, eu creio que vai acontecer para mim também. Caramba, liberaram, que foi a resposta, vai acontecer para mim também. Olha quantas vidas tem ouvido durante tantos anos. Olha quantas vidas tem tido o Sidney como exemplo durante tantos anos. Ah, mas ele não é exemplo para mim, mas eu não gosto dele. Mas olha que as pessoas que têm ouvido ele, têm verdadeiramente, querido, sacudido essa terra e sido diferente nessa terra. Quantos estão me entendendo aí? Então talvez não seja exemplo para você, mas comece a observar como é que estão os frutos. Quem é essa pessoa? Então fala para o seu irmão: tem que pesar quem está falando com você. O Senhor é balança justa. Quem é boca de Deus para você? Quem é que está falando como Deus a você? Como um Deus se manifestando, um Deus todo poderoso, chegando e usando para falar. Quem é esse? Porque muitas das vezes, o que pode acontecer? Você está seguindo conselhos errados, de pessoas que não tem nada a ver, não é exatamente isso. Então o que você tem que fazer? Você tem que pesar que está falando. O Senhor já viu, e o Senhor vem como resposta. O Senhor já viu a igreja dele reunida, e o Senhor vem como resposta, é a resposta para ela que está aqui essa noite, aleluia. Então tem que pesar quem está dando conselho para você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabe o que vai acontecer? O velho vai sair. Aquela noite passou.
E vai entrar um dia onde a história deles vai mudar poderosamente. O velho tem que sair para o novo entrar. Você pode dar glória a Deus? Você pode ir ficando de pé? Eu quero estar terminando já. Vai ficando de pé nesse momento.